Boa tarde a todos. E vamos agora, fechando os nossos olhos físicos, abrindo nossos olhos espirituais. E vamos nos entregando a essa espiritualidade amiga presente aqui neste salão, que já preparou todo este ambiente muito antes de chegarmos aqui. Vamos recebendo o abraço amigo da nossa querida mentora Joana de Ângeles, de Irmã Rosário e dessas amadas freirinhas do campanário. Vamos recebendo o abraço de nossa Mãe Santíssima Maria e sentindo todo o envolvimento do seu manto de luz que nos protege. Vamos sentindo a amorosidade do seu coração e das suas doces mãos, que neste momento, ligada às nossas mãos, nos leva até o nosso Mestre Jesus, presente aqui também neste salão. Diante de Ti, Mestre, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e Te pedimos que nos leve até o nosso Pai Maior, Senhor de nossas vidas, onde agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades e pelo dom da vida. Te agradecemos ainda com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e vamos nos preparando neste momento para recebermos o passe de limpeza. Que assim seja. Alô? Boa tarde a todos. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem com as equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam neste momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes desse passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais
os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas envolvendo todas as crianças, em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrir suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolvendo com muito amor e carinho o nosso amigo... Me dá um branco agora. Antônio, nosso amigo Antônio, e muita paz e muito amor para os ensinamentos dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Com emoção é melhor, né? Não é verdade? Isso porque eu já frequentei a casa dele. Imagina se eu não tivesse frequentado, né? Mas tá bom, a gente só não conta os pormenores. Quando pensamos o que pode ter acontecido na chamada Palestina do tempo de Jesus, aquela Palestina que teve a oportunidade de presenciar encontros e desencontros, talvez o nosso imaginário percorra alguns filmes que tenhamos assistido, histórias que já ouvimos. Talvez o nosso imaginário também fique com algumas leituras que nós já fizemos a respeito daqueles acontecimentos deste período chamado o início da era cristã, quando Jesus estava nessa Palestina pregando, ensinando. E no dizer do apóstolo Pedro, que sintetiza o seu entendimento acerca de Jesus, Jesus foi aquele que passou pelo mundo fazendo bem e curando as pessoas. E isso nós encontramos registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas buscou reunir o maior número de informações possíveis para que a posteridade, nós, por exemplo, tivéssemos algum acesso, alguma informação destes acontecimentos. Daí então podemos compreender o quanto que o encontro com Jesus era algo marcante, ao ponto das comunidades registrarem esses eventos, registrarem esses momentos.
Jesus é aquele que passou pelo mundo fazendo o bem e curando as pessoas, dentro de uma perspectiva muito interessante, sempre ensinando. Se pudéssemos pensar na pedagogia de Jesus, era o ensinamento pelo exemplo, associado à palavra, porque uma coisa não podia e não pode estar dissociada da outra. Ensinamos, isso é muito interessante, não ensinamos, aprendemos muito mais com a prática. Neurociência hoje nos traz essa informação. É praticando que nós aprendemos mais. Portanto, quando o ensinamento ele é dado do ponto de vista prático, aquilo que se diz sobre o que se está ensinando ganha real sentido. E aí nós temos inúmeras passagens do Evangelho que vão mostrando estes gestos de Jesus. Quando, por exemplo, ele considerou importante que o serviço, que estar a serviço do outro, fosse a marca daquelas que ouviram e acolheram no coração o ensinamento que ele trazia, ele próprio pegou o jarro, pegou a bacia, pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. E disse: vocês entenderam o que eu fiz, então vão e façam o mesmo. Quando numa determinada cena, alguns que eram clássicos da lei, quiseram mais pôr Jesus à prova do que pensar na lei, porque se eles estivessem pensando na lei, não teriam julgado aquela mulher, acusando-a de adúltera. Quando quiseram fazer isso, Jesus ensina primeiro com um silêncio. E como eles insistem, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E são inúmeros os exemplos que nós temos dos gestos, palavras, ações de Jesus. Então imaginemos este grupo de seguidoras, de seguidores, acompanhando Jesus em uma região que ora estava um pouco mais tranquila, porque se tratava de um espaço do território romano. Então, ora estava um tanto quanto tranquila, ora as coisas ferviam um pouco mais, mas essa região não deixava de ter a sua beleza. Uma paisagem natural ímpar. Não só aquele deserto que a gente imagina, porque o deserto estava até perto, mas não era essencialmente deserto. Porque se fosse essencialmente deserto, sequer tinham pastores e pequenos rebanhos, não é possível, né? Então, era uma paisagem muito bonita. E estes discípulos acompanhavam Jesus, até que alguns deles chega para Jesus e usa uma expressão muito interessante, expressão essa que é o tema dessa nossa palestra de hoje. Senhor, ensina-nos a orar. Ainda bem que Jesus era um homem de paciência, né? Ainda bem que Jesus tinha muita paciência. Que talvez aqueles que pediram para que ele ensinasse a orar, talvez não tivessem entendido o quanto que as ações de Jesus já eram orantes e que este contato com Deus em intimidade era constante na vida dele. E em um dos textos até diz assim: olha, João ensinou os seus discípulos a rezar, então ensina-nos a rezar. Os discípulos presenciavam os inúmeros momentos que Jesus se retirava do grupo para estar em oração.
ali já era um exemplo. Não só a retirada física de um determinado lugar, mas como é importante uma parada nas coisas que estamos fazendo, fazer uma pequena pausa para nos ligarmos, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho do Evangelho, quando nós temos a abertura das coletâneas de preces, o quão importante é este momento de intimidade com Deus. E olha que interessante, se é intimidade, a intimidade não está lá, a intimidade está aqui. Então eu me conecto com Deus, eu entro em contato com Deus, a partir do momento que eu, com muita serenidade, faço um recolhimento em mim mesmo. Porque, como nós refletimos muito dentro da doutrina espírita, e aí vale já o convite a quem ainda não teve a oportunidade de estudar, que frequente os cursos que a nossa casa oferece, iniciando aí pelo T2, temos a centelha divina dentro de nós. Então não precisamos ir tão longe, basta olharmos para dentro de nós mesmos e vamos estabelecer uma conexão com Deus. Mas mesmo com todos esses exemplos que Jesus dava, ainda era difícil para os discípulos compreenderem. E Jesus, dentro da sua paciência, compreendendo cada um daqueles que ele tinha chamado, ele ensinou. Ensinou uma prece muito estudada até os dias de hoje, que com certeza continuará sendo estudada. Porque cada trecho, cada pedaço, carrega uma grandiosidade. Começa com uma exaltação. E um ponto que eu acho interessantíssimo, quando nós todos chamamos um mesmo ser de Pai. Se todos nós chamamos a um mesmo ser de Pai, necessariamente somos irmãos. De alguns a gente queria ser primo de segundo grau, né? Se fosse possível, né? Ou ainda primo de consideração, mas não dá para fazer essa barganha. Se todos estamos chamando Deus de Pai, logo todos somos irmãos. Se já compreendêssemos de fato a profundidade disso, certamente muitas coisas estariam diferentes no nosso dia a dia. As nossas relações... Ah, não, Antônio, Breca, você sabe como que é eu e meu irmão e minha irmã lá em casa? Você não sabe como é que é. Claro que eu não sei, porque eu tenho as minhas irmãs lá em casa. Cada um com o seu, cada qual. Entretanto, este ensinamento de irmandade que Jesus nos traz, de vivermos o amor sem julgamento, é essa perspectiva de irmãos que nós precisamos ainda aprender. Na sequência, quando faz a exaltação, Pai nosso que estais nos céus, dizendo deste Pai que olha e está observando, e não só como mero observador, é aquele que cuida de toda a obra da criação. E ao dizer, dentro dessa tradição judaica, Pai nosso que estás nos céus, esse nos céus é acima deste céu que nós podemos contemplar, dentro desta antiga visão judaica. O que significa, então, Pai, vós que estais acima de todos os orbes, que observa todos os mundos. E aí fazemos 3 referências. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade. 3 desejos sublimes. Santificado seja o vosso nome, resgatando toda a tradição que veio desde o Antigo Testamento
com os próprios 10 mandamentos. Que a vontade de Deus se faça e que ela aconteça plenamente. Nós vamos então depois para um ponto significativo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E no texto original nos diz assim, numa tradução direta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje todos os dias. Quando a gente lê o original, a gente fala, nossa, mas insistiu aqui, né? Porque se trata de uma necessidade, de fato. Se não estivermos cuidando do corpo e bem alimentados, nós não vamos fazer devidamente os processos que precisamos fazer da nossa jornada evolutiva. Tudo precisa ser cuidado. Se estamos neste momento nessa casa, porque estamos alimentando o nosso espírito, isso é fundamentalmente importante. Quando nos reunimos ao redor da mesa, aqueles que ainda conseguem em um determinado aspecto e aqueles que podem em outro determinado aspecto, estamos cuidando de uma parte importante da nossa vida, que é o alimento do corpo. E nesta simbologia do pão, é muito interessante considerarmos o pão dentro da tradição bíblica mesmo falando. Ele coloca ali o envolvimento de Deus e do ser humano no trabalho. E ele simboliza então que com o esforço do trabalho humano, e através do esforço do trabalho humano, é onde nós vamos observando a manifestação de Deus entre nós. E nós chegamos então aí, como diz uma interpretação, ao centro do Pai Nosso. Que o pão nosso de cada dia seja dado todos os dias. E como nós estamos percebendo isso hoje, o quanto que o pão tem faltado, o quanto que nós temos pessoas, muitas delas, entregues à própria sorte. Que possamos nos comprometer com essa oração nesse aspecto, neste ponto, a sermos também multiplicadores de levar aquilo que os nossos irmãos necessitam. Bom, chegamos até a parte boa, que é o pão. E depois, o que vem? Nós pedimos um perdão, perdoai as nossas... É dívida ou ofensa? Quem é do tempo da dívida? Tem uma galerinha, ó. Daniel não quer levantar a mão, mas ele era também. Tem uma galerinha aqui que é do tempo da dívida, né? Outros assim, já minha turma é do tempo da ofensa. Não sei se vocês sabem, mas isso foi uma mudança que aconteceu no Brasil, exclusivamente no Brasil, no período da ditadura militar. Porque se acreditava na concepção da época que ao falar perdoai as nossas dívidas, isso era uma certa forma de fazer alusão a algumas coisas. E aí então o governo de então obriga a Conferência dos Bispos do Brasil a alterar o chamado texto litúrgico. Tanto que perdoai as nossas ofensas vem dentro da tradição católica no Brasil. A maioria das outras tradições ainda vai dizer, ainda vai rezar, perdoai as nossas dívidas. E essa questão da dívida remonta também à experiência do Antigo Testamento do ano do jubileu, onde tudo era perdoado, mas não é qualquer tipo de perdão que é colocado no texto. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí complica. Aí complica. Porque às vezes é interessante a gente pensar, se Deus me... E eu penso isso, viu? Pode parecer que não, mas eu penso isso. Se Deus me tratasse do jeito que eu trato as pessoas com quem eu convivo.
a gente nem dá vontade de pegar a bolsa e sair correndo, né? Dá vontade de largar a bolsa para trás e sair correndo sem a bolsa. Se nós olhássemos este trecho, ele, de uma outra forma, é um convite a revisitarmos as nossas ações. Eu posso e sempre devo me dirigir a Deus, mas como estou me dirigindo às pessoas? E principalmente às pessoas com quem convivo. Lá naquele núcleo que às vezes a gente quer sair correndo, chamado família. Quem nunca teve vontade de sair correndo do seu núcleo familiar? Eu tenho feito até Cooper de vez em quando. Não sei vocês, mas eu de vez em quando estou correndo por aí. Dá vontade de sair correndo. Não é fácil não, mas também ninguém disse que ia ser fácil. E sabe por que lá em casa não é fácil? Porque eu não sou fácil. Não são só as outras pessoas. Elas também não são, mas eu não sou fácil. Então, se nós pensássemos com profundidade de recebermos o perdão de Deus, conforme concedemos o perdão, nós repensaríamos muitas coisas. E na sequência, então, nós buscamos nos livrar de tentações e males. Aos 3 últimos trechos, então, do Pai Nosso, nos colocam, então, na perspectiva de grandes petições. Se nós olharmos o Pai Nosso, considerando como uma oração importante como ela é, eu também posso entendê-la como um programa de vida. Se pudéssemos olhar o Pai Nosso como um programa de vida, certamente ressignificaríamos muitas coisas, muitas coisas. Quando olhamos o Pai Nosso como um programa de vida, nós vamos percebendo, por exemplo, como falamos lá no começo, a santificação do nome de Deus. E a vontade de Deus, ela vai acontecendo à medida que nos livramos do mal, que não caímos em tentação, que o perdão acontece. É como se dividíssemos o Pai Nosso em 2 partes, sendo que a primeira necessariamente está relacionada com a segunda, uma sendo consequência da outra. E a centralidade sempre que o pão seja partilhado. Não nos esqueçamos nunca daquela experiência dos discípulos de Emaús, entristecidos com a morte de Jesus, voltando para Emaús, nem perceberam quando o próprio Jesus, em espírito, anda no meio deles. E eles vão conversando pelo meio do caminho. Reconhecem Jesus quando, dentro da casa deles em Emaús, Jesus parte o pão. Por isso essa simbologia muito significativa do pão. Pão, momento de encontro. Pão é o momento que nós estamos ali partilhando. E como se faz necessário, nesses tempos que nós estamos vivendo, a partilha do pão, a partilha da solidariedade, a partilha do amor, vivenciarmos o encontro, perdoarmos de fato, para que o nome de Deus seja glorificado, santificado, como dizemos nesta oração. Quando os discípulos, então, de Jesus lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus coloca a importância da oração, mas uma oração carregada de compromisso. Não como aquelas faladas, e como nos diz os textos bíblicos, aqueles palavrórios todos dos fariseus. Não palavras soltas. Prece de compromisso. Prece que nos coloca necessariamente em atitude, em ação. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, ao pedirmos a divina inspiração para orar, lembrarmos que nessa prece, conhecida como a oração dominical, colocada no próprio
Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, lá no finalzinho, que possamos lembrar, quando clamamos a este Pai como nosso, somos remetidos, somos levados a lembrar que somos irmãos. E que, como irmãos, precisamos fazer uma construção efetivamente coletiva da transformação que se faz tão necessária do nosso íntimo para o próximo. Permaneçamos em paz. E mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus por tudo que recebemos aqui nesta tarde. Vamos tirar de nossos corações amorosamente as nossas melhores vibrações de amor e oferecer ao nosso Mestre, pedindo que Ele possa envolver o nosso planeta em bênçãos de paz, de amor, de justiça, de cura. Pedimos que envolva o nosso Brasil, juntamente com o anjo Ismael, que possa depositar as suas asas douradas sobre o nosso Brasil, abençoando a todos, pedindo pelos nossos governantes que sejam tocados pelo amor, intuídos pelo bem coletivo de nossa nação. Te pedimos, Mestre, que possa visitar todos os hospitais, todos os irmãos que lá se encontram em seus leitos ou nos seus lares, necessitando de cura, que todos recebam uma bênção muito especial. Te pedimos pelos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos cárceres, nas ruas ao relento. Te pedimos, Mestre, de todo o coração, que possa ir até os nossos lares, e que todos que lá se encontram possam receber tudo o que recebemos aqui nesta tarde. E te pedimos, Mestre, que nesta semana que se inicia, possamos aplicar tudo o que ouvimos aqui, essas lições do Pai Nosso, que possamos aplicar através de nossos pensamentos, de nossas palavras e principalmente de nossas ações. E mais uma vez te entregamos esta prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, que possamos retornar aos nossos lares com toda a segurança e proteção. Que assim seja.